Olá, valentes e rápidas! Atendendo a pedidos, estou fazendo mais um vídeo dos temas do ICMBio das discursivas. O tema de hoje é turismo em áreas protegidas e eu vou começar aqui na introdução dando um raciocínio muito importante. Como começar uma introdução? Não importa o tema, não importa o concurso que você estiver fazendo. Tem alguns artifícios, porque isso não deixa sua redação previsível aos olhos do examinador. Você chama atenção, você se destaca. O que fazer? Começar a introdução citando uma lei sobre o assunto, um autor, um livro dele sobre o assunto, fazendo uma alusão histórica, uma comparação e citando também um órgão do governo. Mas citando como? Citando uma dessas coisas, sempre conceituando ou contextualizando o tema. E para este tema, o que eu escolhi fazer? Eu escolhi esse artifício. Eu vou citar um órgão do governo ou órgão mundial que fale sobre turismo, tá certo? O turismo pode ser uma ferramenta poderosa para proteger o meio ambiente se for feito de forma sustentável, de acordo com a Organização Mundial do Turismo. Olha só, olha que bacana. Mundial melhor ainda, né? Aí que você vê que o negócio é sério mesmo. E de forma nenhuma o examinador vai achar errado. Ele vai contra a Organização Mundial do Turismo. Quem é ele na fila do pão para ir contra essa argumentação? Porque, então assim, eu contextualizei o tema. Poderia contextualizar ou conceituar. Por que eu não conceituei? A palavra turismo em si, ela envolve vários contextos, certo? E ia fugir do tema. Então eu contextualizei o turismo nesse âmbito ambiental. Tá bom para você? O que é mais? Vamos colocar mais um órgão aí para trazer mais autoridade, mais peso aí na sua introdução? Tá pequenininha, né? Só 3 linhas. Vamos colocar mais uma coisinha seguindo esse raciocínio, tá? Ótimo, complementei mais um pouquinho o que eu já tinha falado. E por que está entre aspas aqui? Porque foram exatamente as palavras da Organização Mundial do Turismo. Agora, continuando aqui. Neste sentido, o investimento no turismo sustentável é essencial para tal proteção. O Ministério do Turismo do Brasil define o turismo sustentável como turismo que considera plenamente os seus atuais e futuros impactos ambientais, econômicos e sociais. Isso é importante. Ok? Então, ó, perfeito. Na introdução citei a Organização Mundial do Turismo e o Ministério do Turismo. E repara também que eu linkei a palavra turismo com sustentável e a partir daí a gente vai trabalhar com esse termo, turismo sustentável. Porque pensa comigo, em áreas protegidas não poderia ser um turismo diferente. Tem que ser um turismo sustentável, você não acha? Não é óbvio? Então, nós vamos trabalhar então com esse termo, tá? Turismo sustentável. Introdução, acabou. Partiu o desenvolvimento. Ah, e como é que estão os seus estudos na parte específica? São 60 questões, tá? Muito ponto aí para você ganhar. Eu tenho uma apostila da parte específica completa e ela tem tudo que você precisa. Tem macetes, tem mais de 200 questões resolvidas e tem uma surpresa para você, os áudios de revisão. Ó, estamos gravando no início de março, tem tempo de sobra para você ler a apostila e ouvir os áudios de revisão. Se você estiver vendo esse vídeo mais perto da prova, faltando que uma semana, 10 dias, eu te falo que só os áudios de revisão valem muito a pena, tá? Revisão de toda a parte específica, para você acertar a questão, porque é isso que importa. Agora vamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento, como são 45 linhas do ICMBio, a gente pode fazer um desenvolvimento maior. E eu pus assim, ó, começando assim, que esse parágrafo é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele vai nos guiar nos parágrafos seguintes. Ó, neste sentido, no sentido que foi dito na introdução, o turismo sustentável se baseia em 3 pilares, o ambiental, o econômico e o social. Então, a partir daí, faremos o desenvolvimento. O que eu vou fazer? Vou fazer um parágrafo para falar do pilar ambiental, um outro parágrafo para falar do pilar econômico e o outro para o social, tá certo? Essa é a linha de raciocínio que a gente vai seguir no desenvolvimento. Vamos lá? Pronto, começando a falar do pilar ambiental. Eu acho que vou ter que diminuir essa fonte, gente. Qualquer coisa eu diminuo mais. Vamos lá. O pilar ambiental possibilita a preservação da natureza, tanto em regiões movimentadas e muito visadas pelos turistas, quanto em regiões mais remotas de pouco acesso. Pensa sobre isso, é uma coisa simples. Ambientalmente, se pode preservar a natureza em tanto regiões mais movimentadas, visitadas, quanto em menos.
Perfeito, só isso, gente, pilar ambiental, só isso. Agora vamos para o pilar econômico. Pronto, esse parágrafo aqui é o pilar econômico. Vamos ler? O pilar econômico reforça a importância do turismo para o desenvolvimento local, além da geração de empregos, incentivos às práticas locais, como o artesanato. O pessoal ganhar a grana aí. É importante também manter em mente ainda que o apoio em negócios locais faz com que o dinheiro gerado pelo turismo seja injetado na economia brasileira, em vez de ser repassado para empresas internacionais, ok? Tá certinho. Na verdade, acho que faltou um termo aqui de ligação no início, tá? Eu acho que faltou um termo aqui para linkar, né? Esses termos que linkam neste sentido, contudo eu vou pôr assim, dentro do contexto, para ficar uma coisa muito solta. Se você pensar em outro, pode colocar. É importante esses termos, assim, começando os parágrafos, tá? Agora vamos para o parágrafo social. Agora falando do pilar social. Por fim, o pilar social faz com que os locais de turismo sejam apreciados em sua totalidade, olha, não apenas pelas lindas paisagens que oferecem, mas também pela cultura local que os mantém vivos. Desse modo, apoiar o consumo responsável, isso é importante, e os projetos sociais de um espaço turístico faz com que esse local possa continuar existindo e sendo preservado. Percebeu? Você vai falar do consumo responsável, dos projetos sociais, a cultura local. Ok, falamos dos 3 pilares, mas eu vou colocar mais um parágrafozinho, fica opcional para você, tá bom? Vou explicar, vou pôr aqui. Pronto, só mais um parágrafozinho, que eu vou começar assim. É importante ressaltar que o turismo em áreas protegidas, tema da nossa redação, tem crescido juntamente com a sensibilização da sociedade em relação às questões ambientais. É óbvio, é claro, mas põe que fica bonito, tá bom? Terminamos o desenvolvimento, entendeu o raciocínio? Falamos dos 3 pilares do turismo em áreas protegidas, ambiental, econômico e social. Top, né? Partiu conclusão. Pus essa conclusão enorme aqui, mas calma que dá para simplificar ela se você quiser, se você não lembrar de tudo, olha só. Portanto, logo, né, sempre essas expressões, a implementação de... conclusão é para quê? É para dar soluções, tá? Para dar soluções, lembra disso. Portanto, a implementação de políticas que incentivem o turismo sustentável no Brasil é fundamental. Qual que é a solução? Implementar as políticas que incentivem esse turismo. E quem vai implementar? Se você não quiser pôr, não precisa, se você não lembrar. Mas quem vai implementar é o Ministério do Turismo em parceria com o Meio Ambiente. Você já está mandando a bronca aí que são eles que vão fazer a parada. Se eu não lembrar, não precisa pôr. Só põe que precisa implementar as políticas e serem incentivadas. Você pode pôr por parte do governo, tá certo? Se você não lembrar especificamente desses ministérios, põe por políticas por parte do governo. Eu vou deixar aqui, tá? Essas vou especificar mais, vou deixar assim. E aqui pra frente, você já leu, né? Você já leu, né? E aqui na frente eu estou exemplificando quais são essas políticas que vão incentivar o turismo sustentável no Brasil. Se você não lembrar, não precisa pôr. Mas quanto mais detalhe você pôr, melhor. Então, em conclusão, resumindo, eu estou dando a solução, que é implementar as políticas, falando quem vai implementar essas políticas e exemplificando essas políticas. Tenta lembrar, tá bom? Se você não lembrar qual órgão específico do governo vai colocar a política, fala que é o governo. Se você não lembrar exemplos de políticas, não precisa pôr, mas seria bom você pôr, tá? E que são essas aqui, ó, oferta de incentivos fiscais para empresas que adotem o uso de energia renovável, redução do desperdício, concessão de linhas de crédito com juros reduzidos para hotéis e resorts que investam em infraestrutura ecológica. Não vou lembrar disso. Põe pelo menos os incentivos fiscais, tá? Exemplifica aí as políticas, tá certo? Então, são esses os 3 conteúdos da conclusão. E essa frasezinha assim, desse tipo, é clássica, pô. Com isso, seria possível não apenas preservar o meio ambiente, mas também promover um turismo mais sustentável e lucrativo no país, tá certo? Essa frasezinha tem que botar algo desse tipo, tá certo? E como eu falei, esses 3 raciocínios aí, quanto mais coisa você lembrar, melhor. Perfeito? Conclusão concluída. Escreve aí
Escreve à mão e fala quantas linhas deu a sua redação. Escreve aqui nos comentários. Lembrando, tem a apostila, mas os áudios de revisão que valem muito a pena.